Olá, meus queridos irmãos e amigos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um devocional em nome do Senhor Jesus. Hoje, domingo, né? Muitos estão indo para retiros, outros estão com festas, e eu quero agradecer ao pastor Wellington, ao pastor Mateus Jucá, ao pastor Alberto. Nós estivemos ontem em Paulo Ramos, num grande trabalho, parabenizar a mocidade de Paulo Ramos, uma linda festa, um lindo congresso, que Deus continue abençoando ao pastor Wellington, essa igreja maravilhosa que nos recebeu com muito carinho. Nós chegamos lá pelas 3 da madrugada, nós estamos aqui juntos para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor com o meio da nossa harpa. Aqui o celular. Em nome de Jesus. E hoje vamos estar juntos, né, nas escolas dominicais, nos cultos, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com o hino. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Salve de graça. É o número 379. Vamos lá. Que alegria, Jesus me salvou por sua graça, pois ele levou os meus pecados, cravando na cruz, fazendo brilhar sobre mim a luz. Salvo de graça por Jesus, salvo de graça, já tem a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Sempre errante no mundo andei, longe de Deus, dos preceitos da lei, que promete gozo sem par, também liberdade aqui me dá. Salvo de graça por Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Choro e pranto não podem valer, nem seus esforços, nem grande saber. Para perdido, sedento de luz, se ele não crê no Senhor Jesus. Salvo de graça por Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim morreu o Senhor Jesus. Tenho descanso do céu, gozo enfim, pois Jesus Cristo salvou-me a mim. Quando eu entrar no seu reino de luz, melhor vou louvar ao Senhor Jesus. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Vamos lá, na Bíblia. Graças a Deus. Hoje nós vamos começar um assunto e como nosso propósito aqui é expor a Bíblia, e nós vamos tratar só à luz da Bíblia, não da cabeça de ideias de homens ou interpretação de teólogos.
Vamos tratar só da Bíblia. Então, os versículos 21 ao 23 de Êxodo, nós estaremos dividindo em duas partes. Êxodo capítulo 4, 21 a 23. Anote aí. Êxodo capítulo 4, versos 21 a 23. Nós vamos tratar esses versículos em duas partes. A primeira parte que vamos tratar hoje é sobre a expressão Faraó foi predestinado. Depois, amanhã nós iremos falar, existem vasos preparados para a ira, para a perdição? Ok? Então vamos lá. Êxodo capítulo 4, 21 a 23. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Queridos, nós vamos falar sobre essa expressão aqui, as ordens de Deus para Moisés. Vocês já observaram aqui que as ordens de Deus, elas são severas, elas são sem chance, elas são sem amor? Já observaram isso? Então vamos começar por aqui. Que Deus é esse que cria o homem e que não dá chance ao homem dele se arrepender, dele não se voltar para Deus? Isso aqui vai contra tudo aquilo que a gente ensina sobre a própria natureza de Deus, em essência, quando João diz, Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, como é que esse Deus chega para Moisés e diz, vai, e diz a Faraó, vamos só ler essa passagem bíblica aqui de 1 João, é muito importante, capítulo 4, olha o que diz o versículo 8. Aquele que ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só que você pode observar aqui que as palavras que Deus diz a Moisés para ir a Faraó foram palavras pesadas demais e sem chance de Faraó se arrepender. É a primeira leitura que a gente faz do texto. Ele diz assim, vai fazer todos os milagres que eu te ordenei, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe o meu povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ainda Deus diz que vai matar o próprio primogênito de Faraó. Que Deus severo é esse? Que Deus sem amor é esse? Que Deus pesado é esse? Agora vamos voltar ao texto. Se nós analisarmos, quando você vem para os versículos 21 e 23, Deus estava sendo pesado porque Deus sabia que Faraó, diante dos milagres, das oportunidades que ele teria, diante dos feitos, ele não iria ter um coração favorável para Deus. Ouça bem, Deus está jogando pesado aqui, é porque Deus iria mandar 1 ano de pragas para o Egito, oportunizando o Faraó a se arrepender, a reconhecer o poder de Deus e deixar o povo ir. Coisa que o Faraó não fez. Uma coisa é Deus saber o que eu vou fazer. Uma coisa é Deus saber o que vai acontecer amanhã. A outra coisa é Deus não permitir que isso não aconteça comigo. Ou seja, Deus sabia que Faraó não deixaria o povo ir. Mesmo assim, fez milagres, fez curas, maravilhas, tudo diante de Faraó. Mas Faraó, como Deus já conhecia, já sabia que ele não ia se arrepender, ele disse a Moisés, você vai, mas ele não vai deixar o povo ir, ele é duro, e eu vou visitá-los com praga e com a morte do primogênito. Ou seja, o conhecimento prévio de Deus
não anula o livre-arbítrio, a capacidade da escolha do homem. É assim que nós devemos atentar e analisar à luz da própria palavra de Deus. Porque Deus sabia quem era Faraó, mas ele mesmo assim oportunizou a esse homem a chance dele reconhecer o poder de Deus, de reconhecer a ação divina pelos milagres divinos e se voltar para Deus quebrantado. Coisa que o próprio Faraó, ele não fez. Mas se nós analisarmos aqui, alguém pergunta, pastor, e Faraó foi predestinado para a maldição? Ele foi escolhido para a maldição? Amanhã nós vamos mostrar que ele nunca foi um vaso de ira, como está escrito lá em Romanos. Porque a interpretação que muitos fazem é totalmente diferente aqui da palavra de Deus. Então, Faraó, ele endureceu o seu coração diante de tudo aquilo que Moisés disse que Moisés fez. Vamos lá? Só para a gente ter uma ideia, vamos começar aqui com Êxodo 7. Pegue a sua Bíblia e anote, porque esse assunto é muito importante. Êxodo 7, verso 13, depois o 22. Olha aí, Êxodo 7, 13, diz assim: porém, o coração de Faraó endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui já não está dizendo que Deus endureceu o coração. Aqui está dizendo que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Veja a linguagem bíblica. 22, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Ou seja, aqui nós diríamos que é o próprio Faraó que está endurecendo seu coração, não Deus. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos ainda agora para o capítulo 8, verso 15. Olha, Êxodo 8, 15. Está escrito assim, na palavra de Deus. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Vocês estão vendo? O tempo todo, a Bíblia começa dizendo que quem endureceu o seu coração foi o próprio Faraó. Vamos ainda aqui mais uma referência. 8, 15, agora 9, 12, 35. 9, 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora o texto já está dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos lá para o versículo 35 do capítulo 9. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Novamente agora não diz mais o Senhor endureceu, mas diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Ok? Vamos para o 14 de Êxodo, verso 8. Só para que vocês entendam, 14, verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Estão vendo? Há um paralelo. Uma hora o texto diz que é Faraó endurecendo seu coração, outra hora o texto diz que é Deus endurecendo o coração de Faraó. Como é que fica isso? A Bíblia está enganada? O que está acontecendo? Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? É preciso analisar isso, ok? Vamos mais uma referência, Deuteronômio capítulo 2, verso 30. Leia comigo essa referência. Amanhã a gente prossegue. Deuteronômio capítulo 2, verso 30. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração, e fizeram obstinado o seu coração para te dar a entender na tua mão, como neste dia se vê. Esse rei também aqui foi predestinado, ou ele teve chance de deixar o povo de Deus passar? Teve chance, ele não quis, ok? Ainda podemos ver Josué capítulo 11, verso 20. Josué 11, verso 20. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse
para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vocês se lembram que Abraão disse que Deus iria condenar esse povo por causa dos seus pecados, até que a medida deles chegasse? Tiveram tempo de se arrepender, não se arrependeram, agora vem o endurecimento de coração da parte de Deus. Para finalizar, Romanos 9:18, ok? Romanos capítulo 9, verso 18, está escrito na palavra de Deus. Assim, logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, nós estamos mostrando aqui para vocês que nós temos Deus dizendo, a Bíblia dizendo, endureceu Deus o coração de Faraó. E depois a Bíblia dizendo, Faraó endureceu o seu coração. Como é isso, pastor Zé? Nós vamos parar por aqui. Mas amanhã nós vamos mostrar por que Deus endureceu o coração de Faraó, por que Deus endureceu o coração daqueles dois reis. Mas se vocês analisarem, queridos irmãos, Deus não tem o ato de predestinar alguém para o inferno, alguém para a maldição. Pode tirar isso da sua ideia. Teologicamente, como eu já li aqui, Deus é Deus de amor. E que amor é esse? E que Deus é esse? Que Ele tem prazer de querer mostrar a sua glória, mandando a própria criatura que Ele faz, que carrega a sua imagem e a sua semelhança, para o inferno. É importante quando nós tomarmos essa palavra predestinação, que quer dizer escolher, e alguns falam sobre a eleição, é muito importante que vocês atentem para ela apenas no aspecto bíblico, não no que Teodoro Beza escreveu, não no que os próprios estudiosos de Calvino escreveram. Não atente para isso, porque se você analisar à luz da própria Bíblia, predestinar e escolher. Se você analisar Romanos 8:29, a Bíblia diz, e Deus os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus predestinou a todos para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, verso 4. Agora, quando você anota Efésios capítulo 1, verso 5 e o verso 11, é muito importante que você nunca tome essa predestinação, essa escolha, como Deus escolhendo umas pessoas para a morte e outras para a vida. Não. Como Deus predestinando uns, esse aqui vai para o inferno e esse aqui vai para o céu. Nunca atente para isso. Esse ensino é uma aberração. Não tem base bíblica. O que eu quero dizer aqui para vocês, claramente, é que nós temos escolha para a salvação e nós temos escolha para serviços específicos. Por exemplo, se você pegar Neemias 9:7, você vê que Deus escolhe uma família. Se você pegar Deuteronômio 4, 32, 40, Deus escolhe uma nação. Se você pegar 1 Tessalonicenses 1:4, Deus escolhe um indivíduo. Se você pegar Efésios 1:4, você vai ter aí a escolha para a salvação por meio de quem? Através de Jesus Cristo. Quem foi escolhido para nos salvar foi Jesus Cristo. E aí Ele está diante de nós para que nós aceitemos ou rejeitemos. Escolhamos pela sua palavra Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, é esse o propósito bíblico. Então, que você possa